Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal aqui. Se você chegou no canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, que hoje a gente tem um vídeo espetacular, tá? E ó, é exclusivo, tá? Flamengo aumenta a proposta pelo Caio Jorge e o Cruzeiro não aceita, galera. Não aceita, e eu venho trazer aqui mais um videozinho aqui mostrando para vocês todos os detalhes, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, dar essa moral pra gente e vamos embora. Vou soltar o vídeo aqui para vocês verem aqui, ó. Informação exclusiva, hein, sobre a reação do Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, à nova proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. Vou ser muito sincero no que eu penso. Eu não acho que o Caio Jorge valha essa grana toda. A proposta feita pelo Flamengo ao Cruzeiro, né, pelo atacante Caio Jorge, artilheiro do último Campeonato Brasileiro, foi superior aos 30 milhões de euros inicialmente oferecidos pelo clube carioca à equipe de Belo Horizonte. O detalhe é que essa, digamos, negociação, ou esboço de negociação, né, ela começa quando o Cruzeiro demonstra interesse no Everton Cebolinha, um jogador que já se ouve bem com o Tite, não só na seleção brasileira, como no Flamengo. Então é natural que o Tite queira esse atleta. Obviamente, o novo técnico do Cruzeiro aprova a contratação. Quando o Cruzeiro acenou com interesse por esse jogador, o Flamengo fez a proposta pelo Caio Jorge, agora a formaliza, né? Dessa vez agora uma proposta formal, os 24 milhões de euros em dinheiro e a cessão do Everton Cebolinha avaliando o atacante em 8 milhões. Ele custou cerca de 14 aproximadamente quando contratado, mas está em último ano de contrato, está mais velho, então o Flamengo avaliando aí o Cebolinha nesse contexto em 8 milhões de euros. Vejamos qual vai ser a resposta do Cruzeiro. Acho pouco provável que aceite. Talvez faça uma contraproposta, talvez diga apenas que não, mas o que sabemos é que o Flamengo já conversou com o staff do jogador, ou seja, se o Flamengo faz essa proposta e insiste, é porque há já uma concordância, ou um sinal verde pelo menos, né, dado por quem cuida da carreira do atacante. E uma informação que eu apurei junto a fontes cruzeirenses é de que lá em Belo Horizonte acredita-se na possibilidade do Flamengo vender o Pedro. O Flamengo estaria tão interessado, tão disposto a contratar o Caio Jorge, oferecendo a maior soma já paga por um jogador na história do futebol brasileiro. Lembrando que os jogadores mais caros já contratados são Vitor Roque, que o Palmeiras contratou ao Barcelona, e o Samuel Lino, que o Flamengo tirou do Atlético de Madrid. Cada um deles custou 25 milhões de euros. O Samuel Lino, depois de atingir as metas, né, que foram os títulos da Série A, do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Por cada um desses títulos, o Atlético recebe mais 1,5 milhão de euros, que somados aos 22 inicialmente acertados pelas partes, fazem com que ele chegue ao mesmo valor do Vitor Roque. Então seriam 32 agora pelo Caio Jorge, a maior negociação já feita por um clube brasileiro como comprador, né? E uma negociação interna, né? Também seria a maior negociação feita dentro do futebol brasileiro. Vejamos como vai ser. E se o Flamengo, de fato, como desconfiam os cruzeirenses, teria interesse em vender o Pedro ou ficar com os dois. Informação exclusiva, hein, sobre a reação do Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, à nova proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. Eu, em parceria com o Adroaldo Leal, tá, que é repórter em Minas Gerais, a gente entrou em contato com o dono do Cruzeiro sobre essa proposta, né, que seria a maior contratação da história do futebol brasileiro, do Caio Jorge, por 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, mais 10% do valor de uma possível venda do Caio Jorge no futuro para o Cruzeiro. O dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, nem pensa em aceitar a proposta do Flamengo, tá? Essa proposta, isso aí é o que disse o Pedro Lourenço. A proposta não mexeu em nada com ele. Ele não tem interesse de vender o Caio Jorge para o Flamengo por esse valor. Ele já deixou claro, o Cruzeiro só vende o Caio Jorge por 50 milhões de euros.
Inclusive, o Pedrinho disse que tem um acordo com o Caio Jorge para, se houver uma proposta de algum clube de fora do Brasil que mexa com o Caio Jorge, que ele não vai dificultar essa venda. Agora, para reforçar um possível rival por títulos nessa temporada, que é o Flamengo, o Pedro Lourenço não tem interesse nenhum. Isso é informação, é exclusiva. Eu, em parceria com o Adroaldo Leal, que é lá de Minas Gerais, a gente falou com o Pedro Lourenço. Agora, apilhado, mas é impossível de acontecer. Nunca se sabe no futebol pela pressão que o staff do jogador pode fazer, que o jogador pode fazer. Agora, o que o dono do Cruzeiro diz, essa proposta não mexeu em nada com ele. A prioridade do Cruzeiro é manter seus jogadores, seus destaques para essa temporada, que é a renovação do Matheus Pereira, manter o Caio Jorge. E outra coisa, tá? Que é importante a gente deixar muito claro. O Pedro afirmou que tanto o Caio Jorge quanto o seu empresário garantiram para ele que não vão fazer pressão para sair para um clube brasileiro. Então, é um balde de água fria no torcedor do Flamengo? Sim. É uma boa notícia para o torcedor do Cruzeiro? Sim. Mas nos bastidores, a gente não sabe se o jogador, se o seu staff podem tentar uma saída, já que os valores estão muito altos. Seria a maior contratação da história do futebol brasileiro. Por enquanto, Pedro Lourenço deixa claro, não mexeu em nada com ele não tem interesse em aceitar essa nova proposta do Flamengo. Gente, assim, vou ser muito sincero no que eu penso. Eu não acho que o Caio Jorge valha essa grana toda. 32 milhões de euros. Não acho mesmo. Mas o Everton Cebolinha ser envolvido na negociação, sou totalmente a favor, porque é um jogador que está em reta final de contrato. O contrato dele acaba em dezembro desse ano. Daqui a 6 meses ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. E eu sou contra também a renovação, como eu já expliquei aqui para vocês, e nada contra o jogador. Sou fãzaço do jogador, da maneira profissional que ele é, fora das 4 linhas, um cara que se cuida, um cara que sempre honrou a camisa do Flamengo, sempre se doou ao máximo, mas infelizmente sofreu com lesões e hoje a gente vê jogadores da posição que estão na frente dele, o próprio Samuel Lino, o Plata pode jogar daquele lado, o Carrascal pode jogar daquele lado, o Bruno Henrique pode fazer essa função de ponta esquerda também. Então, acho que chegou o momento de Cebolinha respirar novos ares, então eu vejo como uma boa o Flamengo botar o Cebolinha no meio dessa história. 24, mais os 24 milhões de euros, eu não acho mesmo que o Caio Jorge valha isso. Agora, pensando no lado do Cruzeiro, vamos lá, o Pedro Lourenço é um cara que ele é empresário, embora ele tenha entrado no Cruzeiro, porque ele é muito torcedor do Cruzeiro, ele é apaixonado, e dinheiro não é problema para ele. Se ele for pensar com a cabeça de um empresário, ele vai fazer a venda. Porque o Caio Jorge ele não vale essa quantia toda e, além disso, o Cruzeiro iria contratar um jogador que o atual treinador, o Tite, gosta bastante, o Everton Cebolinha. Agora, se ele pensar com a cabeça de um gestor de um clube, ele não vai vender. Porque ele vai perder o principal jogador dele atualmente, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e ele vai reforçar um rival direto, que no caso é o Flamengo. Imagina o Cruzeiro perdendo o Caio Jorge, negociando o Caio Jorge e tendo que ir ao mercado contratar um outro jogador para a posição, porque o Gabigol, que teoricamente é o reserva imediato, não tem clima para ficar no Cruzeiro mais, está em vias de fato para ser transferido ao Cruzeiro, seja por empréstimo ou em definitivo. E o Tite, a gente sabe, não é muito fã do Gabigol, e o Gabigol também não é muito fã do Tite, isso não é o Vene que diz, os dois trocaram farpas aí após a passagem de ambos pelo Flamengo. Então, o Pedrinho, ele tá numa sinuca de bico. Eu vou ser muito sincero, eu, no lugar dele, eu iria acabar pensando com a cabeça de um gestor empresarial, porque ele é dono da SAF do Cruzeiro, ele tá ali para fazer dinheiro. Óbvio, ele quer ver o Cruzeiro campeão e tal, mas ele tá ali para fazer dinheiro. Enfim, confesso que no lugar dele eu ficaria na dúvida, mas a proposta foi feita.